Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Hoje é o 7º dia da 8ª da Páscoa e o Evangelho da Missa de São Marcos é o seguinte. Jesus ressuscitou na manhã do primeiro dia da semana e apareceu em primeiro lugar a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demónios. Ela foi anunciar aos que tinham andado com ele e estavam mergulhados em tristeza e em pranto. Eles, porém, ouvindo dizer que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não acreditaram. Depois disto, manifestou-se com aspecto diferente a 2 deles que iam a caminho do campo. Eles correram a anunciar aos outros, mas também não lhes deram crédito. Mais tarde apareceu aos 11, quando eles estavam sentados à mesa, e censurou-os pela sua incredulidade e dureza de coração, porque não acreditaram naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e proclamai o Evangelho a toda a criatura. Não sei se reparaste, mas a mim salta-me logo à vista a dificuldade que os discípulos têm em acreditar na ressurreição. A primeira de todas, que foi Maria Madalena, não ouvimos neste Evangelho, mas noutro, ela mesma, quando viu o sepulcro vazio, achou que tinham roubado o corpo de Jesus. Depois estava tão triste e tão transtornada que quando viu Jesus não o reconheceu. Achou que era o jardineiro. Disse: Olha, se foste tu que levaste o corpo, diz-me onde é que o puseste para eu ir buscar. Só quando Jesus diz o nome dela é que finalmente reconhece que é Jesus e abraça-se aos seus pés. Depois vai a correr ter com os apóstolos para contar a boa nova. E podíamos imaginar qual seria a reação deles. Podiam dizer: Ena, fantástico, Madalena, agora sim que isto faz sentido. E depois, falando uns com os outros: é verdade, Deus tinha anunciado a ressurreição tantas vezes no Antigo Testamento, tantas profecias. E também Jesus disse-nos em N ocasiões que iria sofrer a paixão, mas que ressuscitaria ao 3º dia. E também falou do templo, que era o templo do seu corpo, e que ia ressuscitar, reconstruir o templo ao 3º dia. Madalena, obrigada, esta notícia é tão boa, agora vamos fazer uma festa. E não é nada disto que acontece. Os apóstolos não acreditaram na mulher. Talvez algum fizesse um comentário do estilo: já sabes como é que são as mulheres quando têm os nervos muito alterados, talvez abanando a cabeça com um ar condescendente. Depois Jesus aparece a 2 discípulos que vão a caminho do campo. Lucas diz-nos que eles vão a caminho de Emaús. Ao princípio não o reconhecem, mas gostam da companhia de Jesus. E abrir um parêntese, agora já percebemos porque é que às vezes é tão bom estar na companhia de algumas pessoas que são muito bondosas, é tão agradável e nós não sabemos porquê, mas é bom. E agora já sabemos porque essas pessoas tornam-nos Cristo presente. Pois Jesus dá-se a reconhecer a estes 2 ao partir do pão, celebrando a Eucaristia, e eles partem imediatamente a correr, cheios de alegria, e vão ter com os apóstolos para lhes contar que viram Jesus ressuscitado. E agora nós esperaríamos, eles vão acreditar. Já não é uma mulher nervosa, mas são 2 homens, não 1, 2. E apesar de tudo, não acreditam. Finalmente Jesus aparece aos apóstolos e mesmo assim custa a acreditar. A primeira reação deles é começarem aos gritos, a acharem que estão a ver um espírito, um fantasma. Só depois de Jesus dar provas científicas, mostrando as mãos, os pés e o costado, comendo até uma posta de peixe à frente deles, é que finalmente reconhecem que é Jesus ressuscitado. É impressionante. Isto dá-me vontade de perguntar: porquê, Senhor? Porquê é que é tão difícil acreditar na tua ressurreição? Porquê é que é tão difícil acreditar em ti, ter fé? Ou então, porquê é que a minha fé é tão pequena?
Antes de tentarmos responder a esta pergunta, é preciso entendê-la. Acreditar pode ser fácil, se por acreditar eu entender achar que é verdade ou uma coisa possível. Ora, isto não me aquece nem me arrefece, e acreditar deste modo é fácil e há muitos milhões de pessoas que acreditam, mas isto não é a fé. É, quanto muito, uma opinião religiosa. A fé, pelo contrário, é uma certeza firme. É uma convicção de tal ordem que eu estou disposto a pautar a minha vida completamente por aquele em quem eu acredito. O Evangelho de Jesus torna-se o meu modo de viver. Jesus torna-se o meu amigo mais íntimo e eu adoro-o como Deus. Vejo a Igreja como minha mãe. Acreditar assim não é impossível. É difícil, mas não é impossível. Primeiro, a fé sobrenatural, é desta que estamos a falar, a fé que nos salva e transforma, é um dom de Deus. Não é resultado dos meus esforços ou da minha pesquisa espiritual. Em segundo lugar, para nos dar esse dom, Deus requer algumas disposições no meu e no teu coração. Quais? Perguntamos nós. No Evangelho diz São Marcos que Jesus, entre aspas, dá um puxão de orelhas aos apóstolos. Em primeiro lugar, pela sua incredulidade, quer dizer, não querem acreditar, resistem a acreditar, e pela sua dureza de coração. Aqui está o princípio da resposta. Custa-nos acreditar porque somos incrédulos e porque os nossos corações são duros. É verdade que, em primeiro lugar, os apóstolos estão tão tristes, estão mergulhados no pranto, diz o evangelista, que não conseguem prestar bem atenção. Nós já tivemos esta experiência quando alguém está em grande sofrimento ou está com uma preocupação muito grande, é difícil que preste atenção a qualquer coisa de outro. E por isso, esta é a primeira parte da resposta, mas passando isto, acreditar em Deus exige em nós uma outra disposição do coração, uma pequenez ou uma suavidade de alma que podemos chamar humildade. Quer dizer, para acreditar em Ti, Jesus, para confiar plenamente em Ti e na Tua palavra, eu preciso de ser humilde. E é aí que isto me custa, porque gosto de controlar a minha vida. Gosto às vezes até de controlar o próprio Deus, rezando e esperando um resultado específico e num prazo limitado, como quem insere umas moedas numa máquina de bebidas, carrega num botão e espera que lá venha rolando a lata de Coca-Cola ou de Fanta. Custa-me abandonar-me nas mãos de Deus. Faz lembrar uma anedota que se calhar já conheças, aquele homem que caiu de um penhasco, ainda assim conseguiu agarrar-se a uma raiz que saía do lado da falésia e ficou pendurado sobre o abismo e começou a pedir ajuda. Como não estava lá mais ninguém, finalmente começou a rezar: Jesus, se me ouves, manda alguém que me socorra. E de imediato ouviu uma voz atrás de si que dizia: sou eu, estou aqui, deixa de cair que eu seguro-te nos meus braços. E a isto o homem respondeu: e não há mais ninguém. Deus pode fazer coisas incríveis na tua vida. Pode fazer coisas maravilhosas e, acima de tudo, pode tornar-te santo, santa e profundamente feliz. Mas para isso é preciso que tu e eu tenhamos fé, que tu e eu acreditemos, que tu e eu confiemos plenamente em Jesus. E isto não é nada fácil. Deixo-te umas dicas práticas, uma oração que tu e eu podemos repetir várias vezes ao longo do dia e, sobretudo, quando comungarmos. Jesus, aumenta a minha fé. Com humildade pedirmos a Deus que aumente a nossa fé, que nos conceda o dom da fé. E a segunda dica prática é fazer atos de abandono, sobretudo quando estamos em situações que não controlamos e que talvez preferíssemos não ter que passar por elas. Dizer: Jesus, eu aceito, Jesus, eu confio em Ti, Jesus, faça-se a Tua vontade. Dou-te graças, meu Senhor e meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste neste tempo de oração. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.